Olá, hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material que, nossa, eu confesso que me deixou bem fascinado. É um livro chamado Ferramentas Formais para a Filosofia. Um nome que já impõe um certo respeito, né? Totalmente. E assim, é uma coleção de traduções de textos importantíssimos, sabe? Vários da Enciclopédia de Filosofia de Stanford. E os temas são, bom, parecem de outro universo. Teoria dos conjuntos, máquinas de Turing, teoria dos jogos. Coisas que são bem matemáticas, bem abstratas. Exato. Então, a grande pergunta que a gente quer responder aqui é: o que essas ferramentas tipo de matemática pura ou ciência da computação, o que elas têm a ver com as grandes questões da filosofia? Como é que elas ajudam a gente a investigar a verdade, a prova, até a natureza das nossas decisões? E vale dizer que o livro em si é um projeto incrível. Assim, fruto de uma colaboração muito bacana da UFPEL, Unifap e do NEPFIL Online, para trazer esse material de ponta para o português. Sim, e a importância disso é gigante. A filosofia contemporânea hoje não vive sem essas ferramentas. Elas oferecem uma linguagem de altíssima precisão. É como, sei lá, trocar um pincel grosso por uma caneta de nanquim para desenhar os contornos de um argumento. Gostei da analogia. Problemas clássicos sobre conhecimento, sobre realidade, ou até ética, eles ganham uma clareza que antes era, impensável. Então vamos começar por onde o livro começa. Pela fundação de tudo. A teoria dos conjuntos. A primeira coisa que eu pensei foi: por que começar com algo tão abstrato? Parece até meio etéreo. É um ótimo ponto. Mas essa abstração é justamente a força da coisa toda. A teoria dos conjuntos nasce de uma ideia, assim, extremamente audaciosa. Que seria? A de que talvez tudo no universo da matemática possa ser construído a partir de um único tipo de tijolo. Um tijolo fundamental. Exato. E esse tijolo seria o conceito de conjunto, basicamente uma coleção de coisas. É quase como se eles estivessem procurando o átomo da matemática, sabe? A peça fundamental de Lego a partir da qual você pode construir qualquer coisa. Exatamente essa analogia perfeita. E o livro mostra isso de uma forma brilhante. Pensa na coisa mais básica, os números que a gente usa para contar. Certo. 1, 2, 3. A teoria define o número zero como conjunto vazio. Um conjunto que não tem nada dentro. O 1, por sua vez, é o conjunto que tem como único elemento o conjunto vazio. Ah, entendi. O 2 é o conjunto que tem dois elementos, o conjunto vazio e o conjunto que representa o 1. Isso. E assim por diante. Com essa base e um conjunto de regras, você constrói todo o resto. Inteiros, racionais, reais, todo o edifício matemático. Mas para um edifício desses não desabar, as regras da fundação precisam ser muito sólidas, imagino. Precisam ser impecáveis. E foi por isso que desenvolveram um sistema padrão de axiomas, de regras do jogo, conhecido como ZFC. Esses axiomas foram, escolhidos a dedo para evitar paradoxos que tinham aparecido antes, né? Tipo o famoso paradoxo de Russell. Esse mesmo. Os axiomas são a base que impede a matemática de se contradizer. Um deles, por exemplo, o da extensionalidade, diz algo que parece óbvio. Se dois conjuntos têm exatamente os mesmos elementos, eles são o mesmo conjunto. Parece trivial. E mas é partindo dessas verdades quase triviais que a teoria ergue uma estrutura de complexidade, assim, impressionante. Certo, então temos essa fundação aparentemente perfeita para a matemática. A esperança na época era que com essas regras bem definidas, a gente poderia, em tese, provar qualquer verdade matemática. O sonho de um sistema final completo. Mas aí o livro nos apresenta a figura de Kurt Gödel, e parece que ele chegou para estragar a festa. Ele não só estragou a festa, como mostrou que a festa nunca poderia acontecer da forma como eles imaginavam. O contexto era o chamado Programa de Hilbert, que era exatamente esse sonho: criar um sistema que fosse consistente, sem contradições e completo. Capaz de provar tudo. Toda e qualquer afirmação verdadeira dentro dele. E Gödel, com 2 teoremas, demoliu esse sonho.
Pelo que eu entendi do texto, o primeiro teorema da incompletude é quase como uma pegadinha lógica. É como se Gödel tivesse construído uma frase matemática que diz: esta frase não pode ser provada dentro desse sistema. É mais ou menos isso. É uma excelente forma de capturar a essência da ideia. É isso mesmo. Ele mostrou que em qualquer sistema formal, consistente e rico o suficiente para incluir a aritmética básica, sempre haverá proposições que são verdadeiras. Mas que não dá para provar. Exatamente. Impossíveis de serem provadas usando as regras do próprio sistema. É um ponto cego inerente. A consequência disso nossa, é gigantesca. Significa que não existe um sistema matemático final que possa responder a todas as perguntas? Sempre haverá verdades fora do nosso alcance. Uau! E se não bastasse, o segundo teorema da incompletude joga a última pá de cal. Ele diz que esse mesmo sistema é incapaz de provar a sua própria consistência. Como assim? Ou seja, para ter certeza de que as suas regras não levam a uma contradição, você precisa de um sistema de fora, um sistema mais poderoso. É um problema de autorreferência. Sim, entendi. Então, a grande lição aqui não é só sobre matemática, é sobre humildade. Gödel nos mostrou que qualquer sistema lógico complexo tem esse ponto cego. Há verdades que estão fora do seu alcance. É um limite fundamental para a própria razão. Então, Gödel mostrou que existem verdades matemáticas que não podemos provar? Isso. Isso me leva a outra questão, que o livro aborda logo em seguida. Será que pelo menos a gente consegue criar um método, uma receita de bolo, para decidir se uma afirmação qualquer é ou não é provável? A próxima grande pergunta. Mesmo que a gente não consiga provar tudo, será que existe um processo automático para separar o joio do trigo? Essa era a pergunta que Alan Turing foi responder. Exatamente. A questão conhecida como o Entscheidungsproblem, ou o problema da decisão, era essa. Existe um algoritmo, um procedimento mecânico, que possa pegar qualquer sentença lógica e dizer sim, é provável, ou não, não é provável. E para responder isso, ele teve que... Ele precisou primeiro definir, de forma rigorosa, o que significa procedimento mecânico, o que é computação. E aí que entra a famosa máquina de Turing. E o legal é que não é uma máquina de verdade, né? Com engrenagens e tal. Não, é uma ideia, um modelo mental. O livro descreve de um jeito bem visual. Uma fita de papel infinita, uma cabeça que lê e escreve símbolos. E um conjunto de regras super simples do tipo, se você lê o símbolo X, escreva Y e ande para a direita. Uma simplicidade genial. Totalmente. Mas a tese de Church-Turing, que é um dos pilares da computação, diz que qualquer coisa que um computador real possa fazer, essa maquininha abstrata também pode. Ela captura a essência do que é computar. E com esse modelo em mãos... Com esse modelo, Turing conseguiu provar que a resposta para o problema da decisão é não. Não existe tal algoritmo universal. E como ele provou isso? Criando outro problema ainda mais estranho, o tal do problema da parada. Sim, o Halting Problem. Ele mostrou que é impossível criar um programa de computador que consiga olhar para qualquer outro programa e prever com 100% de certeza se ele vai terminar o trabalho ou se vai entrar num loop infinito. Rodar para sempre? Exato. E se não conseguimos resolver nem esse problema específico, muito menos o problema geral de decidir sobre qualquer sentença matemática. Faz todo sentido. Nos mostra o que é impossível. Não existe um super algoritmo que resolve tudo. Há problemas que a computação, por sua própria natureza, jamais vai conseguir solucionar. É a fronteira final do que é computável. É impressionante como tanto Gödel quanto Turing chegaram a conclusões sobre os limites dos sistemas formais, né? Abstratos. Mas e quanto aos sistemas humanos? As nossas interações? Existe uma forma de aplicar esse mesmo tipo de rigor lógico para entender como a gente toma decisões em grupo? Existe, e essa é a porta de entrada para o próximo grande tema do livro, a teoria dos jogos. Ela é exatamente isso, a análise matemática da tomada de decisão estratégica, onde o resultado da sua escolha depende das escolhas dos outros. E o livro usa o exemplo clássico que todo mundo já ouviu falar, mas que talvez não tenha parado para pensar nas implicações mais profundas. O dilema do prisioneiro. E ele mesmo. Você pode nos dar o cenário básico? Claro. A premissa é simples.
2 suspeitos cúmplices num crime são presos e interrogados em salas separadas. Sem poder se comunicar. E a polícia faz a mesma oferta a cada um deles. E a pegadinha tá na sentença, certo? A polícia diz, se você confessar e seu parceiro ficar quieto, você sai livre e ele pega 10 anos. Isso. Se for o contrário, ele sai livre e você pega os 10 anos. Ok. Se os dois ficarem em silêncio, a polícia só tem provas para um crime menor e cada um pega só 2 anos. Mas, e aqui está o pulo do gato, se os dois confessarem traindo ao outro, Os dois se dão mal. ambos pegam 5 anos. E aí vem o paradoxo, porque se eu sou um dos prisioneiros e penso de forma puramente racional, egoísta, confessar é sempre a melhor jogada para mim. Não importa o que o outro faça. Exato. Se ele ficar quieto, eu saio livre. Se ele confessar, eu pego 5 anos em vez de 10. A minha lógica é impecável. Impecável e trágica. Porque se o outro prisioneiro seguir a mesmíssima lógica impecável, ambos confessam. E o resultado é 5 anos para cada. Muito pior do que os 2 anos que eles pegariam se tivessem cooperado. A racionalidade individual levando a um desastre coletivo. E esse padrão, cara, aparece em todo lugar. Guerras de preço, corridas armamentistas, poluição ambiental. Mas o livro traz um outro exemplo histórico que eu achei sensacional. Mostra o outro lado da moeda, a estratégia do conquistador espanhol Hernán Cortés. O caso de Cortés é fantástico, porque mostra como a teoria dos jogos não é só sobre dilemas, mas sobre comprometimento, sobre sinalização. A história é que ele chega no México com uma força minúscula para enfrentar o gigantesco Império Azteca. E ele toma uma decisão que parece pura loucura. Ele queima os próprios navios, a sua única rota de fuga. Que doideira. Dá pra imaginar o que passou na cabeça dos soldados dele? É um nível de comprometimento que beira o fanatismo. Total. E é por isso que a teoria dos jogos é tão poderosa. Ela traduz essa loucura numa variável estratégica. A ação de Cortés teve 2 efeitos. O primeiro foi interno, para as tropas dele. Certo. Ao eliminar a opção de retirada, a única alternativa era lutar com determinação total. Era vencer ou morrer. Ele mudou a matriz de recompensas dos próprios homens. Mas o mais genial foi o efeito sobre o inimigo, não foi? Sem dúvida. Foi o sinal que ele enviou aos astecas. Imagina o que o imperador Montezuma pensou. Que tipo de comandante tem tanta certeza da vitória a ponto de destruir a própria rota de fuga? Ele deve ter uma carta na manga, algo que a gente não tá vendo. Exatamente. Essa demonstração de confiança extrema abalou a confiança dos astecas. Em vez de esmagar a pequena força espanhola, eles hesitaram. Cortés não estava sendo irracional. Ele estava mudando as regras do jogo a seu favor de uma forma extremamente racional, ao restringir as suas próprias opções. Isso me faz pensar. Existem exemplos modernos disso. Uma empresa que queima seus navios para mostrar comprometimento com uma nova tecnologia, por exemplo. Com certeza. Pensa numa empresa que anuncia publicamente um investimento massivo e irreversível em carros elétricos. Ela está queimando seus navios da sua antiga linha de produção a combustão. É um sinal para o mercado. Para todo mundo, concorrentes, consumidores, sinaliza que o comprometimento dela é total, tornando as promessas muito mais críveis. A lógica é a mesma de Cortés. Uau, que jornada! A gente partiu dos tijolos da matemática com a teoria dos conjuntos. Batemos de frente com os limites da prova, com Gödel. Definimos a fronteira do que é computável com Turing. E, por fim, decodificamos a lógica por trás das nossas interações com a teoria dos jogos. Então, o que tudo isso significa? Para mim, fica claro que essas não são apenas ferramentas abstratas. De jeito nenhum. Elas são como lentes de aumento. Um novo vocabulário que permite à filosofia analisar a estrutura do nosso conhecimento, os limites da nossa razão, com um rigor impressionante. E isso nos deixa com um pensamento final, que vem direto da teoria dos jogos. O dilema do prisioneiro nos mostra esse cenário perturbador. A busca racional do interesse próprio por cada indivíduo pode levar a um desastre coletivo. Certo. Se a racionalidade individual não garante o bem-estar do grupo, onde a gente deveria buscar soluções para os nossos maiores problemas coletivos, crises climáticas, instabilidade econômica? Boa pergunta. Talvez a resposta não esteja em tentar mudar a natureza humana.
ou esperar um altruísmo que nem sempre aparece. Talvez a solução mais inteligente seja entender e desenhar melhor as regras do jogo. As instituições, as leis, os contratos sociais. Se a gente conseguir criar sistemas que alinhem o interesse individual com o bem coletivo, que tornem a cooperação a jogada mais racional para todos, talvez aí a gente consiga escapar, juntos, dessas armadilhas lógicas.